Questão da OBA de 2024 do nível 4. É a primeira questão da astronáutica, portanto, dessa prova, e ela nos diz o seguinte: o foguete Starship da SpaceX é composto de 2 estágios. O primeiro, chamado de Super Heavy, tem massa de 3.600 toneladas. Então essa é uma informação que vamos destacar, sendo que essa massa é no momento em que são acionados seus 33 motores. O segundo estágio possui massa total de 1.400.000 kg, então o M2, quando inicia a ignição de seus 6 motores Raptor. O Starship da NASA pretende transportar 100 kg à órbita terrestre e reutilizar os seus 2 estágios. No voo teste ocorrido em novembro de 2023, os 33 motores Raptor do primeiro estágio funcionaram por 2 minutos e 41 segundos, levando o foguete a 70 km de altitude. Nesse instante é iniciado o processo de separação entre o primeiro e o segundo estágio. Nesse voo foi utilizado pela primeira vez a separação a quente, que consiste em se adicionar os 6 motores do segundo estágio, enquanto esse ainda está acoplado ao primeiro estágio. Dessa forma, os gases são expelidos pelos motores do segundo estágio, então eles empurram o primeiro estágio para baixo, conforme na figura ao lado, representado por essa força F. A partir de então, agirão sobre o segundo estágio a força de empuxo E2, não deixa de ser uma força de reação pela terceira lei de Newton, resultante do acionamento dos 6 motores Raptor, além da força da gravidade. Sobre o primeiro estágio atuarão, além da força F, a força de gravidade e o empuxo de apenas 3 dos 33 motores Raptor, que continuarão a funcionar para controlar o seu retorno à superfície terrestre. Em função da altitude na qual a separação ocorre, as forças aerodinâmicas foram consideradas desprezíveis, também como forma de facilitar a resolução da questão e permitir que uma questão desse tipo possa ser resolvido no nível da prova. E as perguntas, a letra A diz, utilizando a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton basicamente nos diz que a força ela pode ser encontrada, então, multiplicando a massa pela aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. Então, para calcular a aceleração A2 do segundo estágio, no instante da separação. Para tanto, considere que a força de empuxo dos 6 motores, o E2, seja igual a 1,4 vezes 10 a menos 7 newtons. Bom, uma questão interessante, ela fala o princípio de funcionamento desse foguete. Como eu sempre digo, a OBA ela não tem o intuito de testar se você sabe esse conteúdo ou não, até porque conteúdos desse tipo não são trabalhados na escola, mas ela tem o intuito de divulgar essa área. Por isso que tem bastante textos explicativos, e no caso do que a questão nos pede, ela não pede nada que teste se você sabe detalhadamente isso, mas sim se você compreendeu o esquema da questão, o que foi trabalhado na questão. Então, isso é bem típico desta Olimpíada. Ela trabalha com alguns conceitos da física, como o empuxo, as próprias leis de Newton. Se você quer partir para a seletiva, estudar alguma coisa nesse sentido, a nível de Olimpíadas ainda, é importante você ter uma familiaridade com a física e com a matemática. Isso vai ser muito importante e pode ser um diferencial. O empuxo que a questão trabalha, ele seria basicamente uma força-reação, sempre direcionado para cima, uma força-reação à queima do propelente, que vai provocar uma força para baixo, como a questão está trabalhando. E no caso dessa letra A, ela pede para a gente calcular essa aceleração A2, essa aceleração do estágio de cima, dessa parte de cima do foguete, sendo que a força de empuxo, então teve uma forma de determinar qual que é essa força de empuxo, é de 1,4 vezes 10 na 7 newtons. Então, analisando essa situação desse estágio, a gente percebe que por a aceleração está inclinada para cima, consequentemente a força está para cima, porque lembrando que força é vetorial, massa não é vetorial e aceleração é vetorial. Se eu estou multiplicando uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial,
vetorial, vai se conservar o sentido, a direção e o sentido do caso da grandeza vetorial, no caso da força, né? Então a força ela vai estar direcionada para cima. Como eu acredito que seja até óbvio, né, se a gente pensar no foguete, a força tem que ir para cima, tem que ser aplicada uma força resultante para cima para ele conseguir subir. No caso, também vai ter a força peso, que é esse M2 multiplicado pela gravidade. A força peso está para baixo devido a essa questão da direção da gravidade. E temos uma força de empuxo, né, com a queima do propelente E2. Como que a gente pode escrever, né, essa situação? A gente vai ter que a força resultante ela vai ser o empuxo, já que está direcionado para cima, a força resultante tem que estar para cima, menos o peso. Então seria basicamente isso, né? A força resultante ela vai ser igual ao empuxo, no caso esse empuxo 2, menos o peso de 2. Sem muita complicação aqui. Mas vamos passar isso lá para baixo, vamos organizar para a gente fazer a questão. Então, para essa letra A, vamos escrever a força resultante, ela vai ser igual ao que? Como eu falei, ela vai ser o empuxo E2 menos o peso, tá? Mas basta interpretar a questão. Essa força resultante, ela é dada pelo quê? Pela segunda lei de Newton, como eu trabalhei, ela vai ser dada pela massa multiplicado pela aceleração. Então, será basicamente M2 multiplicado por A2. Tranquilo? O empuxo, vamos deixar só o empuxo, até porque a questão não fala em calcular o empuxo, ela fornece direto o valor. Então, simplesmente é 2 menos o peso. O peso, no caso, é o M2 multiplicado pela gravidade. Sem muita dificuldade aqui. O que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o A2. Então, uma forma da gente isolar esse A2 é dividindo de ambos os lados por M2. Uma forma de simplificar, ou vocês devem conhecer mais parte dessa ideia, né, de dividir pelos dois lados. E se você fizer isso, você vai simplificar o M2 e a gente vai ter que a aceleração 2, portanto, ela é dada pelo empuxo 2 menos o M2 multiplicado pela gravidade dividido por M2. Então, essa é a equação final que a gente vai utilizar para fazer as contas. A parte da interpretação já acabou. Então, agora é só fazer as contas, colocar o valor que a questão nos dá e a gente encontra facilmente, portanto, a resposta. Mas então vamos calcular. Vou aproximar aqui. A aceleração 2, portanto, vai ser igual ao empuxo 2, conforme a questão mesmo nos diz, é igual a 1,4 vezes 10 na 7 newtons. Tranquilo? Isso menos a massa 2. No caso, a massa 2, vamos procurar essa informação. A questão diz em cima que a massa 2 é igual a 1.400.000, portanto. Então, temos essa informação também. Então, 1,4 milhões, na verdade. Então, vamos escrever 10 na 6. Isso tudo, 10 na 6. Quilogramas, né? Quilogramas multiplicado pela gravidade, que no caso vai ser metros por segundo ao quadrado. Quilograma vezes metros por segundo ao quadrado é Newton. Então, essa unidade final aqui também vai ser Newton. Só que qual que é a gravidade? É 10. Então, é 10. Então, temos 10. Isso tudo, então, dividido pela massa, que é de 1,4 vezes 10
na 6 quilogramas. Bom, aqui a gente vai ter, na parte de cima, newtons dividido por quilograma, então a unidade final vai ser de metros por segundo ao quadrado. Só que resultado vai dar? Bom, se a gente perceber, a gente vai ter 1,4 vezes 10 a menos 7 menos 1,4 vezes 10 na 6, só que esse 10 na 6 está multiplicado pelo 10 da gravidade. Então a gente vai ter 1,4 vezes 10 na 7 menos 1,4 vezes 10 na 7, que como a gente sabe é zero. Isso tudo dividido por 1,4 vezes 10 na 6 continua dando zero. Então a aceleração 2, né, a aceleração 2 ela vai ser igual a zero. Tá? Tranquilo? Então temos a resposta dessa letra A. Já no caso da letra B, pede para a gente calcular a aceleração do primeiro estágio, supondo que no momento da separação, o primeiro estágio tem uma massa total M1 igual a 700 mil quilos e 3 motores Raptors ativos, correspondendo a uma força empuxo E1 igual, então, a 7 vezes 10 na 6. Considere ainda que a força F dos gases sobre o motor do primeiro estágio é de cerca de 80% da força de empuxo do segundo estágio. Aqui, também você teria que fazer a conta, mas a questão já faz isso para nós. Então, ela diz que o F é igual a 1,2 vezes 10 na 7. Bom, vamos analisar, né? Vamos analisar o cenário. Quer saber a aceleração do primeiro estágio? Então, a questão quer saber essa informação daqui. Também essa aceleração vai estar para... Essa força, ela vai estar para cima, né? Lembrando aquela questão, já que a aceleração está para cima, a gente só multiplica por uma grandeza escalar, a força também vai estar para cima. Então, a força resultante, ela será, esse empuxo é 1, menos o peso, menos essa força F. Então, dessa forma, a gente consegue encontrar a expressão. Vamos equacionar isso aqui embaixo e da gente trabalha com maior facilidade. Para B, a força resultante ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao empuxo 1, então empuxo 1, menos o peso, que no caso é M1, multiplicado pelo valor da gravidade, menos F. Quase o mesmo procedimento da letra A, com a única diferença que aqui a gente tem o F também, tem mais um valor. Bom, então o que a gente vai ter aqui? O M1 multiplicado pela aceleração 1 é igual ao E1, menos o M1 multiplicado pela gravidade, menos F. Sem muita dificuldade. Mesmo procedimento, vamos dividir por M1 dos dois lados. O que vai acontecer é que a gente vai simplificar o M e a gente vai ter finalmente que o A1, né, o A1 ele vai ser igual ao valor do empuxo 1 multiplicado, ou melhor, subtraído, né, do valor do peso, menos essa força, dividido então pelo valor da massa 1. E novamente encontramos o valor da expressão que a gente vai precisar. Resolvido a questão algebricamente e agora é só fazer as contas. Mas então vamos ter, né, que a aceleração 1 vai ser igual ao E1, que é de 7 vezes 10 na 6, menos a massa 1, que é 7 vezes 10 na 5, multiplicado pela gravidade, que é igual a 10, então vai ficar 7 vezes 10 na 6, menos a força, que é de 1,12 vezes 10 na 7 newtons. Isso tudo dividido pela massa, que é de 7 vezes 10 na 5. Tranquilo? Bom, esse 7 vezes 10 na 6, menos 7 vezes 10 na 6, isso daqui vai dar zero, né? Isso aqui dá zero. E a gente vai ter simplesmente que a aceleração 1, portanto, a aceleração 1
vai ser menos 1,12 vezes 10 elevado a 7, dividido pelo 7 vezes 10 elevado, então, a 5. 10 elevado a 7 menos 10 elevado a 5 vai dar 10 elevado a 2. E 1,12 vezes 100, né, que é 10 elevado a 2, vai dar 1,12. Então, vou até simplificar, né? Eu vou ter, então, 112 dividido por 7. Basicamente o que a gente discutiu. E 112 dividido por 7, vamos pensar. 7 vezes 7 é 49. 49 multiplicado por 2 vai dar 98, sobra 2. 12 mais 2, 14. 14 dividido por 7 vai dar 2. Mais 2 vezes o 49, que seria 7, vai dar 16. Então, a aceleração 1 vai ser igual a menos 16 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, encontramos o valor da CB. E a última parte é essa letra C. Ela pede para a gente calcular a aceleração relativa no instante do início da separação, que é simplesmente o A2 menos o A1. Qual que é o valor do A2? O A2 é 0. E o A1, então, ele é igual a menos 16. Então, vamos resolver. Essa alternativa é bem tranquila, na verdade. Então, vamos ter o quê? Vamos ter que essa letra C, então, a aceleração relativa é igual à aceleração do 2 menos a aceleração do 1. Então, a aceleração relativa é igual ao A2. O A2 é igual a 0. Então, vai ser 0 menos 16 metros por segundo ao quadrado. Já que o valor da aceleração 1 é de menos 16 metros por segundo ao quadrado. Aqui, jogo de sinais, a gente vai ter que a aceleração relativa, né? Ela vai ser igual... A aceleração relativa vai ser igual a 16 metros por segundo ao quadrado. Então, só substituindo a equação que a questão mesmo nos dá. A gente encontra o valor dessa 1. Então, a alternativa certa seria essa letra C. A letra A resulta em 0, a B em menos 16 e a C em 16. Questãozinha bem legal. Estou vendo um pouco, então, sobre leis de Newton. Tranquilo?